Nesse encontro, eu quero tratar com vocês sobre um tema que, infelizmente, pelo menos na concepção da nossa casa, deveria ser mais debatido nas casas de Umbanda, deveria haver uma preocupação na disseminação desses conhecimentos em uma casa de Umbanda, inclusive, né, de maneira até um pouco mais ostensiva, talvez, para o corpo mediúnico, para os médiuns da casa, que é uma necessidade que a gente tem, que eu tenho, né, e acreditamos que outras casas também possuem, que é a necessidade de um processo não necessariamente sistematizado, mas de um processo de comunicação, aonde o dirigente ou facilitadores desse grupo possam professar, possam disseminar, possam ensinar a evangelização. A evangelização, na nossa opinião, é um alimento que nós podemos dar ali para aqueles que comungam do terreiro, para aqueles que comungam da cultura da casa, um processo de profunda compreensão à luz do Evangelho, à luz de uma palavra de um dos dirigentes divinos da humanidade, né? Eu falo dirigentes divinos da humanidade porque pode ser que sua casa não tenha em Jesus, né? Ou um terreiro não tenha em Jesus esse avatar, esse elemento que viveu nesse plano, né? E fez a sua obra e tem a sua obra como norteador cívico, moral, religioso do ser humano. Ah, Alex, então se não tem Jesus é ruim? Não. Né? Tem casas que vão seguir Buda, tem casas que vão seguir Krishna, tem casas que vão seguir Osíris, e que nem por isso vão deixar de aprender exatamente as mesmas coisas que aprenderia com Jesus e fazer uma boa jornada para o caminho espiritual. Tá? Em nossa casa, no Ceia, acreditamos ser ainda o avatar Jesus Cristo, né, que nos conduz para a consciência Maitreya, né? Então, esse novo avatar Maitreya, que vai reinar nesse período, é uma consciência crística coletiva. Ou seja, de uma certa maneira, todos nós seremos avatares dessa nova humanidade. Entretanto, vale começar as nossas lições, os nossos aprendizados, pelos ensinamentos de Cristo. Quando eu falo da casa de Umbanda, ainda posso afirmar para vocês que isso pode ser feito de uma maneira muito mais livre, porque não ostenta necessariamente o dogma de se aprender o Evangelho necessariamente pela Bíblia Sagrada. Veja, eu vou começar falando a respeito de Evangelho com vocês, usando palavras de André Luiz, espírito, né, que falava por meio de Chico Xavier. Você vai poder utilizar os ensinamentos de Cristo pelo Evangelho Essênio da Paz, um outro livro que eu sou apaixonado, né? A doutrina cósmica de Anne Besant, da Teosofia, olha só quantas linguagens, né? Eu vou ler um texto de um pedaço aqui, de um texto falando da astrologia e a vida cristã. Então, a liberdade que a Umbanda tem de não estar relacionado a um dogma específico, confere às casas a possibilidade de abordar, à luz do Evangelho, os ensinamentos, os preceitos cristãos, ou crísticos, melhor dizendo, né, para não falar que é de Jesus, os crísticos, da maneira que mais convém para aquele grupo. Não ficando preso a ter necessidade de estudos e interpretações. Porque quando a gente vai para os ensinamentos simplistas de Jesus Cristo, sabemos aqui, por menos que nós conheçamos, que são fáceis de ser compreendidos. São difíceis, talvez, de ser colocados em prática, mas muito fáceis de serem compreendidos. E quantos de nós, e eu me coloco nessa estatística, quantos de nós deixa de vibrar, de agir, de pensar, de sentir o Evangelho pela mais profunda ignorância? Quando eu falo ignorância, não é o desconhecimento,
é aquilo que a gente sabe que existe, está ali à nossa disposição, mas a gente faz força para tirar da nossa vida. Faz força para não falar ou não fazer daquilo, ou não se lembrar daquilo na justificativa de que o nosso ego pode falar mais alto naquele dado momento. Portanto, vejo aqui uma necessidade profunda, ao mesmo tempo que a Umbanda, que o terreiro de Umbanda, né, ensina a sua magia, suas mirongas, os seus aspectos esotéricos, por assim dizer, né, influência natural, pensamento científico, enfim. Eu também vejo essa necessidade profunda de que terreiros de Umbanda de verdade tenham, de alguma maneira, a evangelização da sua casa, que é essa porta que se abre para que os médiuns adentrem verdadeiramente nos preceitos crísticos, nos preceitos que realmente irão promover uma expansão consciencial a tal maneira que eles consigam agir pela lei. Né? Porque a verdadeira lei no nosso sistema de crença está, a espiritual, obviamente, está atrelada ao Evangelho. Né? Mas não adianta ter 1000 evangelhos, ter 1000 abordagens para se fazer a respeito de um processo de evangelização, de evangelho, e não usar isso para nada. Ou muito menos contar deliberadamente somente com a presença do guia nas giras para isso se fazer professado nas casas. Porque o guia faz isso. Né? O guia ele é a tradução do evangelho. Né? Um guia de Umbanda, e eu falo qualquer guia de Umbanda, né? O guia de Umbanda ele é o evangelho vivo, em alma, né? Em espírito ali, manifestado na Terra. Mas, quanta Umbanda a gente pode fazer sem ali a gira? Com os estudos, com rodas de conversa, com rodas de bate-papo, não é mesmo? Com grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, para poder determinar ali que há essa possibilidade de evangelização. Né? Portanto, fica aqui um convite para a comunidade do CEIA, essas pessoas que fazem parte da nossa comunidade de santo, que é defendido pelo Caboclo Sete Pedreiras, e eu, como representante da nossa casa, defendo arduamente que você, não necessariamente diante das palavras que eu digo ou do que o guia se apoia para falar, que você possa ter em sua vida um processo de evangelização. Um processo de evangelização é um processo que abrange pensamento, emoção e ação à luz do Evangelho. Não é ler Bíblia. Não é ler o livro. Né? Quando você lê, quando você toma contato com aquilo, a gente está falando de pensamentos, né? De ideias. Como você transforma aquilo em ação? Como que aquilo entra no teu corpo e te gera uma reação diante dessa ideia? Então é você pôr o Evangelho na sua profissão, pôr o Evangelho na sua vida amorosa, pôr o Evangelho na sua vida sexual, pôr o Evangelho na sua vida afetiva. Nós devemos fazer esse processo de transformação, até que a gente seja capaz de agir. Senão eu sempre vou ficar aqui falando para mim e para vocês, perdoa, ama o próximo, seja feliz com o que pouco que tem, seja humilde, sabe esses discursos vazios? Né? Então eu acredito piamente que assim como eu venho sendo inserido dentro da minha casa, né, do nosso terreiro, os filhos estejam sendo inseridos, você conscientemente consegue acelerar demais a sua evolução a partir do seu processo de evangelho. Então eu vou fazer 2 comentários aqui, apoiados um pouco na literatura, sempre gosto de dizer que o que eu digo não é sozinho, né? Tem alguém que pensa junto comigo. E aqui eu vou começar com as palavras de André Luiz. Né? O Evangelho, ou Boa Nova,
é o código de princípios morais do universo, adaptável a todas as pátrias, a todas as comunidades, a todas as raças e a todas as criaturas. Ou seja, são ensinamentos, as leis e a filosofia de vida que Jesus nos mostrou para que encontrássemos a felicidade de dentro de nós e junto das pessoas que nos cercam. É a lei da evolução no caminho até o Pai Criador. No lar que se habitua a realizar o culto ou prática do Evangelho, os benfeitores espirituais, pouco a pouco, vão construindo cortinas de proteção fluídica, estendendo uma espécie de para-raios, ou seja, uma barreira energética que protege nosso lar de ataques, amortece as vibrações negativas que nossos desafetos desejam lançar contra nós, dissolvem miasmas deletérios que se acumulam por causa das formas pensamentos deixadas por nós, pelas pessoas encarnadas e desencarnadas que adentram o nosso lar. Bonito isso, né? Do livro Evangelho no Lar, de André Luiz. Ou seja, o próprio ato de evangelização na casa já gera um monte de proteção e ela também vai gerar proteção individual. Tá? E aqui eu quero falar com vocês do caminho, que é um trecho do livro Evangelho à Luz da Astrologia, do Dr. Aníbal Vaz de Mello, um livro que eu tenho PDF aqui de 1953. E olha que lindo essa passagem, né? Na verdade, o caminho que nos conduz ao Mestre é difícil de ser trilhado, difícil e doloroso. Muitos acreditam que seja preciso uma viagem ao Tibete misterioso para o aprendizado necessário. Puro engano. O caminho não está em determinadas regiões da Terra, fora do alcance comum e das possibilidades humanas. O peregrino encontrará seu sendeiro na mesma cidade e no mesmo lugar onde o destino o colocou. As provas de experimentações impostas aos candidatos ao noviciado espiritual não se encontram também nos cerimoniais complicados e fossilizados de várias lojas ou seitas religiosas, mas apenas na percepção dos pequenos lances da vida cotidiana, nas renúncias diárias de coisas que aparentemente parecem úteis e imprescindíveis, mas que na realidade pouco significa. Eu vou ler de novo. Isso é bárbaro. Aqui ele diz que não está, né, nas cerimônias de iniciação grau 33 da maçonaria, mestre Rosa Cruz, iniciações de Umbanda, não está ali, né, a verdadeiro caminho da experimentação espiritual, mas apenas na percepção dos pequenos lances da vida cotidiana, nas renúncias diárias de coisas que aparentemente parecem úteis e imprescindíveis, mas que na verdade não são. O que importa ao caminhante é saber aproveitar as experiências e as esplêndidas lições do agora, porque é neste efêmero que está a plenitude da eternidade. É neste agora que está a vida, que também é eterno presente. O caminho que nos conduz ao encontro de Cristo interno é uma viagem interior, profundamente interior. É uma espiral em ascensão para o infinito. É um caminho doloroso e difícil, já o dissemos. Está também cheio de renúncias. Mas o peregrino tem, contudo, as suas compensações. Enquanto os pés sangram na escalada dolorosa da montanha, feridos pelas pedras urzes e das estradas, os olhos do caminheiro vão contemplando novas e mais belas paisagens, novas e mais belas perspectivas de horizontes infinitos, novas e deslumbrantes iluminuras dos poentes e de alvoradas. É assim que caminhamos para mais perto do azul e das estrelas, para mais perto de Deus. A vista do Espírito, através dos olhos da carne, vai contemplando novas claridades. E só muito alto, no píncaro da montanha, é que eles defrontam a vastidão imensurável, a vastidão maravilhosa das coisas infinitas. E o caminhante, ao defrontar esse panorama soberbo, amplo, permeado de luz, indefinido, sente-se estático e fica com a alma de joelhos na volúpia da contemplação. É a visão maravilhosa.
a visão suprema, a visão sem formas, o pensamento incriado. É a luz transcendente, é Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. É o que Jesus nos orienta. É preciso incorporar à nossa vida o Evangelho do Mestre. O Evangelho é essa chave perdida que alguns magos andam procurando pelo Tibete, pela Índia, pelo Egito, pela China, pela Lemúria, pela Atlântida e pelo Cosmo. E, afinal, não conseguem encontrar o caminho dos passos perdidos. É que tal chave está conosco mesmo, em cada um de nós. Está com todos aqueles que queiram seguir a Jesus Cristo e fazer a vontade do Pai, de Deus. Não há fórmulas cabalísticas ou de magia que façam você ser feliz ou afortunado. Se você não se colocar dentro da faixa vibratória do merecimento e fizer por onde. Você é quem tem as chaves do reino e só você poderá fazer uso delas. Então, ponha-se em condições, cada dia, de fazer penetrar essas chaves em seu próprio reinado, no mundo da sua consciência, e o fim será maravilhoso. Prepararmos-nos para o futuro e para a eternidade. Deve ser a nossa mais ardente preocupação. Mas nunca pelo aniquilamento do próximo, do nosso irmão, ou com processos escusos de matar animais, por exemplo. O Evangelho, repetimos, está de braços abertos aguardando a nossa chegada. É o amigo sempre presente. Faça amizade com ele e terá encontrado o caminho que você procura. O espiritualismo de Umbanda está aí para proporcionar luz e amor no entendimento e no coração dos filhos de Deus e não para promover demandas, nem atiçar fogueira do ódio, da vingança, das represálias. Não. A melhor maneira de se extinguir o fogo é recusar-lhe o combustível. A fraternidade operante será sempre o remédio eficaz ante as perturbações dessa natureza. Por isso mesmo, Cristo aconselhava o amor aos adversários, o auxílio aos que nos perseguem e a oração pelos que nos caluniam como atitudes indispensáveis à garantia da nossa paz e da nossa vitória. Esse último final citado por André Luiz. Né? E o livro é o Evangelho à luz da astrologia. Então eu achei bárbaro, né, as palavras do Dr. Aníbal falando acerca dos processos aqui. A gente até faz uma menção, né, aos processos iniciáticos da Umbanda, né? Que quando a gente faz a cerimônia dentro do nosso sistema de crença, de iniciação, é porque ela já ocorreu no astral. Aquilo é só uma centelha de consciência diante de todo um processo que já foi vivido, experimentado, e você passou pela aprovação para poder galgar novos graus iniciáticos. Mas que isso é só um sistema de crença da casa e que jamais nos confere, né, o poder ou a outorga de realizar um processo iniciático pela nossa própria vontade. Né? É a alma de cada um que galga isso, é a alma de cada um que provém isso, né? E esse texto só endossa aquilo que a gente tem dentro do sistema de crença que o CEIA vem, acho que construindo, né? Que a gente está sempre em aprendizado, de que a iniciação, de que a vida do umbandista, né, é literalmente assim como os nossos guias vêm ensinar, assim como os nossos guias vêm ensinar, é o Evangelho em ação. Porque ele passa de um processo de construção de ideias, ele passa por um processo de construção e sentimentos e reações que o nosso corpo estará capaz de promover, e ações viscerais, ações no nosso cotidiano, como o texto muito bem aborda, né? No nosso cotidiano, que realmente vai fazer a gente aumentar a amplitude, a visão e novas perspectivas de toda a vida, de toda a eternidade, de todo esse infinito de possibilidades que a gente possui. Né? Então, fica aqui meu conselho para quem não é da comunidade do CEIA, que vai procurar nos seus terreiros,
qual é o processo de evangelização que sua casa tem, além palavra de guia. Isso é necessário porque o tempo está muito curto. Fica ligado nisso.